Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da Contraficute. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre os encontros que estão acontecendo, encontros específicos para cada banco, onde trabalhadores estão discutindo as demandas, de cada banco, vão debater estratégias de luta em defesa da saúde, em defesa do emprego, enfim, cada banco tem uma pauta específica e hoje a gente fala sobre a pauta do Banco Mercantil do Brasil. É por isso que a gente tem aqui o Marco Aurélio Alves, que é da Comissão de Organização dos Empregados do Banco Mercantil do Brasil. Marco, seja muito bem-vindo ao podcast da Contraficute. Vamos falar sobre esse encontro que acontece, então, dos trabalhadores do Banco Mercantil? Obrigado. Dia 4 de agosto, iremos realizar o nosso encontro nacional dos funcionários do Banco Mercantil do Brasil, com presença de trabalhadores, de todo o Brasil. E vamos debater, sim, os problemas, do que o banco vem apresentando aí, dos funcionários, questão de excesso de jornada de trabalho, questão do enfrentamento à Covid, Então a gente vai fazer uma organização, um encontro que a gente possa debater sobre esses assuntos que trazem muito interesse para os funcionários do Banco Mercantil do Brasil. Marco, o tema desse encontro é garantindo conquistas e avançando em direitos dos empregados do Banco Mercantil do Brasil. Eu queria que você contasse para a gente quais são as demandas mais específicas, quais são os problemas, inclusive em negociações com o banco, quais são os problemas mais comuns que os bancários do Banco Mercantil do Brasil enfrentam, ou seja, quais são as demandas dos trabalhadores do BMB? Correto. Nós temos no Banco Mercantil do Brasil um modelo de negócio, com agências muito cheias de clientes. O mercantil ele é especialista em pagamento de beneficiários do INSS. Então, os funcionários do banco, ele diariamente tem que enfrentar, muito trabalho, muita demanda. E também, por outro lado, o banco tem pressionado muito a questão das metas, são metas abusivas. E também o banco tem assediado moralmente alguns funcionários. E a gente não pode deixar isso acontecer. Numa empresa, a gente não pode admitir que seja praticado o assédio moral. Por isso, um dos nossos assuntos, no encontro, vai ser a defesa dos trabalhadores e o fim do assédio moral no mercantil do Brasil. Se a gente for falar sobre esse assunto, eu acho que vale, quando a gente fala sobre esse assunto, na verdade, vale a gente se aprofundar um pouco mais, porque é comum a gente ver realmente as agências do Banco Mercantil do Brasil sempre lotadas, sempre com filas e, na maioria das vezes, com pessoas mais idosas, já que o foco do Banco Mercantil do Brasil, uma das principais atividades, é realmente o pagamento de benefícios. Durante a pandemia, Marco, isso perdurou? Como é que ficou o atendimento nas agências durante a pandemia? Os aposentados continuaram indo às agências, as agências foram fechadas, como é que ficou? Os aposentados continuaram indo às agências, E nós, dos trabalhadores, a organização, o movimento sindical, cobrou muito do banco para que o banco estipulasse o horário e seguisse os horários estipulados pela FENABAN. Porque, a princípio, o banco queria deixar as agências abertas o dia todo, então foi uma luta muito grande para que o banco mantivesse aí o atendimento de 8 às 14 horas. E também foi uma luta nossa para que fosse entregue aos trabalhadores os equipamentos de segurança, como máscaras, EPIs, porque como os funcionários têm muito contato com os clientes, e são milhares de clientes, são filas enormes, então nós tivemos muito trabalho em convencer a direção do banco em adotar essas práticas para preservar não só o trabalhador, mas para preservar também o cliente bancário, porque o cliente bancário, igual você bem falou, o cliente do Mercantil Brasil é um cliente mais idoso, aposentado do INSS e estava correndo risco também nas agências cheias. Então, assim, nossa luta foi muito grande e ainda continua, porque, igual eu falei com você, além do atendimento, as agências lotadas, ainda temos problemas aí de assédio, de cobranças aí abusivas de metas e também a jornada de trabalho muito grande, excesso de horas extras. Então são situações que afligem o trabalhador do mercantil do Brasil e são situações também que causam estresse aí, causam adoecimento na nossa categoria bancária. Vira uma bola de neve, Antes de falar da bola de neve, para poder exemplificar como é que é esse sistema, o sistema financeiro sempre tenta enxergar oportunidades
até mesmo em épocas de crise, como a pandemia, né? Na Caixa Federal, por exemplo, a gente tem a situação dos beneficiários do auxílio emergencial, que também foi uma situação que lotou agências. No Banco Mercantil do Brasil, como você diz, os idosos continuaram indo. Tem muito, o idoso tem muito isso, né? De manter a tradição de ir receber lá o dinheirinho dele, ver o dinheirinho na mão e tal. E isso acaba provocando aglomerações nas agências, mas o sistema financeiro enxerga nisso também, nesse movimento, uma forma de ganhar dinheiro. Daí vem as metas abusivas, né? Essas metas abusivas dos trabalhadores do Banco Mercantil tem relação com isso, ou seja, oferecer produtos para esse público especificamente, para esses clientes? São essas metas que acabam gerando o excesso de jornada, o excesso de trabalho, Marco? O excesso de jornada, correto. Sim. O Banco Mercantil, né, basicamente, ele vive, né, desses produtos, né, da venda desses produtos, né, do lucro da venda desses produtos. Então, a empresa, ela cobra muito do trabalhador, né, que seja praticado esse tipo de negócios. Mas, assim, não que a gente seja contra, né? Porque é um modelo de negócio de uma empresa, é a sobrevivência dela. O que a gente quer é o seguinte, o que a gente quer é sentar com a empresa, né? E que essas metas sejam humanas, sejam plausíveis, né? E sejam dentro da normalidade. Haja um equilíbrio, né, Marco? Um equilíbrio, correto, um equilíbrio, porque não dá, né, para que o cliente do Mercantil do Brasil e o funcionário, né, paguem esse alto preço que a empresa tenta impor. Então, assim, eu acho que é a venda consciente de produtos, né, o diálogo com o cliente, o trabalhador. Então, assim, são situações que é o modelo de negócio do banco, mas que a gente espera que esse modelo de negócio não adoeça o trabalhador, né, e não também leve o cliente bancário a uma insatisfação, né. Então, assim, acho que a nossa linha é uma linha de diálogo, né, de entender o modelo de negócio, mas que esse modelo de negócio não seja nocivo aí às partes, né, tanto para trabalhador como para cliente. Nesse encontro vai se discutir uma estratégia que vai ser, enfim, pauta de reivindicação para o banco. Eu queria que você contasse para a gente, Marco, como é que o banco se comporta nas negociações. A gente tem outros exemplos de outros bancos, por exemplo, o Santander, que, segundo a Comissão de Organização dos Empregados, é um banco que não negocia ou que não cumpre com a palavra. Como é que é o Banco Mercantil? Qual é a conduta que o Banco Mercantil do Brasil adota nas negociações? Olha, o banco é um banco que a gente consegue conversar com o banco, dialogar, mas ainda está muito longe, né, como se diz, da negociação se transformar em prática. Então, uma coisa que a gente cobra muito da direção do banco é o seguinte, que o que foi debatido em mesa, que foi avançado em mesa, seja prontamente, né, implementado dentro do banco. Então, a gente percebe que muitas das nossas reivindicações, elas são ouvidas, mas elas não são, né, aplicadas no tempo que a gente entende. Então, assim, é um banco que senta para negociar, mas que a mesa pouco desenvolve. Então, a nossa estratégia no encontro, né, que a gente pretende fazer, e esse encontro a gente vai traçar essa estratégia para forçar, né, a direção do banco a ouvir os anseios dos trabalhadores. Então, assim, a gente entende que a empresa ela tem muito a oferecer ainda, né? A gente, como modelo de negócio, igual eu falei antes, né, um modelo de negócio diferenciado, né, que exige a presença do cliente dentro da agência bancária. Nós entendemos que o Mercantil do Brasil ele tem que estar oferecendo até além do que os outros bancos oferecem. Então, o banco tem que estar sempre à frente, porque como o modelo é diferenciado, né, então a gente quer que sejam aplicadas, né, principalmente aí condutas, e principalmente também manual de condutas dentro do banco, né, para que seja preservada a questão aí do Covid, né, seja minimizado o máximo aí a questão do eventual contágio, e que os trabalhadores, né, caso venham adquirir o Covid, alguma coisa, eles tenham a base do banco, né, e o retorno do banco, para que o banco possa preencher uma CAT, né, como uma doença do trabalho, e também que respeite aí, né, os trabalhadores, porque o banco também, ele demite muito, a gente vê um turnover muito grande no banco. Então a gente também, além disso tudo, né, a gente vai reivindicar o banco para a manutenção dos empregos e também a manutenção do bom ambiente de trabalho com o fim do assédio moral.
Saúde, emprego, essa é a defesa então que os trabalhadores fazem nesse encontro virtual que acontece nessa quarta-feira, não é, Marco? E também, André, nós vamos debater também junto ao DIEESE, né, os números do banco, né, o DIEESE vai analisar o balanço financeiro do Mercantil do Brasil. Então, no nosso encontro, nós vamos ter esses dois viés aí. Nós vamos ter a questão econômica do banco, onde vai ser mostrado os números, né? E vai ter esse lado aí também da saúde, né, do trabalhador, com a presença aí do secretário de saúde da Contraf, que vai fazer uma palestra para os trabalhadores, né? Explicando aí a questão aí do assédio moral e das metas abusivas. Números do banco pelo DIEESE, eu tenho que te perguntar, o banco teve lucro? Sim, teve lucro, André. O banco, a gente vai analisar o primeiro trimestre, né, de 2021. O banco apresentou lucro, né, um lucro de 51 milhões no primeiro trimestre. E o banco apresentou números lá que, né, a gente vai debater junto com os outros trabalhadores, a questão aí da faixa etária, né, dos trabalhadores do Mercantil do Brasil, a questão também por sexo, né, a quantidade de homens, de mulheres, né, quantidade de trabalhadores nos estados. Então, assim, são números, né, e são dados com bastante relevância para que a gente, como representante dos trabalhadores, né, possamos debater com o banco, né, e fazer um debate de alto nível, onde também nós podemos, né, dialogar com o banco a questão de números. Então, os números vão ser apresentados e a gente entende que a empresa, por ter o lucro, e esse lucro vem da luta dos trabalhadores, né? A empresa tem plenas condições de atender nossas reivindicações aí por melhores condições de vida, né? Melhores condições de trabalho. Responsabilidade social dos bancos, é isso. Marco, eu queria te agradecer bastante, dizer assim, que a luta realmente, a organização, na verdade, realmente fortalece a luta dos trabalhadores por direito e que esse encontro seja bem produtivo. Marco Aurélio Alves, que é da Comissão de Organização dos Empregados do Banco Mercantil do Brasil, participando com a gente aqui nesse podcast, falando sobre o encontro que acontece nesta quarta-feira, dia 4. Marco, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, meu amigo, eu que agradeço e estamos juntos aí, porque só a luta nos garante. Grande abraço, o podcast da Contraficute fica por aqui, até a próxima edição. Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.